Testemunhos Seletos, volume 1, capítulo 106. No labirinto da dúvida. Não há desculpa para a dúvida ou ceticismo. Deus tomou amplas medidas para estabelecer a fé de todos os homens, caso eles estejam dispostos a tomar sua decisão em face da força das evidências. Se, porém, esperam que sejam removidas todas as aparentes objeções para então crerem, nunca virão a ficar estabelecidos, arraigados e firmados na verdade. Deus nunca afastará todas as aparentes dificuldades de nosso caminho. Os que desejam duvidar encontrarão oportunidade para isso. Os que desejam crer acharão abundância de provas em que basearem a fé. É inexplicável a atitude de alguns, inexplicável mesmo para eles. Esses andam flutuando sem uma âncora, jogados daqui para ali na cerração da incerteza. Bem logo Satanás se apodera do leme e dirige-lhes o frágil barquinho de acordo com sua vontade. Ficam sujeitos à sua vontade. Não houvessem essas mentes dado ouvidos a Satanás e não teriam sido iludidas pelos seus enganos. Houvessem permanecido firmes ao lado de Deus e não teriam ficado confundidas e perplexas. Deus e os anjos observam com intenso interesse o desenvolvimento do caráter e estão pesando o valor moral. Os que resistirem aos ardis do inimigo sairão como ouro provado no fogo. Os que são derribados de sua posição pelas ondas das tentações imaginam como Eva que estão ficando admiravelmente sábios, saindo da ignorância e estrita conscienciosidade. À semelhança dela, porém, achar-se-ão lamentavelmente iludidos. Andaram em perseguição de sombras, trocando a sabedoria celeste pelo frágil juízo humano. Um pouquinho de conhecimento os tornou presumidos. Um conhecimento mais profundo e completo acerca de Deus e deles próprios tê-los-ia tornado novamente homens sãos e sensatos, firmando-os do lado da verdade, dos anjos e de Deus. A palavra divina julgar-nos-á a cada um de nós no grande dia final. Os rapazes falam acerca de ciência e sua sabedoria está acima do que está escrito. Buscam explicar os caminhos e obras de Deus de modo a satisfazer a própria compreensão finita. Tudo isso, porém, é deplorável fracasso. A verdadeira ciência e a inspiração se acham em perfeita harmonia. A falsa ciência é um tanto independente da divindade. Não passa de pretensiosa ignorância. Esse enganoso poder tem cativado e escravizado a mente de muitos, os quais preferiram as trevas à luz. Colocaram-se ao lado da incredulidade como se duvidar fora virtude, indício de elevação de espírito, quando, ao contrário, é sinal de espírito demasiado fraco e estreito para perceber a Deus em suas obras criadas. Não poderiam sondar o mistério de sua providência, ainda que com todas as suas forças o estudassem por toda a vida. E porque as obras divinas não podem ser explicadas por mentes finitas, Satanás traz sobre eles seus enganos e enreda-os nas malhas da incredulidade. Caso esses duvidosos se ponham em íntimo contato com Deus, ele tornará claros seus desígnios à compreensão deles. As coisas espirituais discernem-se espiritualmente. A mente carnal não é capaz de compreender esses mistérios. Continuem os questionadores e duvidosos a seguir o grande enganador, e as impressões e convicções do Espírito de Deus hão de tornar-se mais e mais fracas, mais frequentes as sugestões do inimigo, até que a mente se submeterá de todo ao seu domínio. Então, o que a essas mentes confundidas se afigura como sendo loucura, será o poder de Deus, e o que ele considera como loucura, ser-lhes-á sabedoria e força. Um dos grandes males que tem acompanhado a pesquisa do conhecimento, as descobertas da ciência, é que os que se têm empenhado nesses estudos perdem demasiadas vezes de vista o caráter divino da religião pura e incontaminada. Os sábios, segundo o mundo, têm procurado explicar, baseados em princípios científicos, a influência do Espírito de Deus sobre o coração. O mínimo passo nessa direção introduzirá a alma no labirinto do ceticismo. A religião da Bíblia é simplesmente o mistério da piedade. Nenhuma mente humana o pode plenamente entender e é de todo incompreensível ao coração não regenerado.
O Filho de Deus comparou as operações do Espírito Santo com o vento, que assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. João capítulo 3, verso 8. Lemos ainda no Sagrado Registro que o Redentor do mundo regozijou-se em espírito e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Mateus capítulo 11, verso 25. O Salvador regozijou-se porque o plano da salvação é de tal natureza que aqueles que são sábios aos próprios olhos, que se acham inchados pelos ensinos da vã filosofia, não podem ver a beleza, o poder e o oculto mistério do Evangelho. A todos quantos são humildes de coração, porém, que possuem um desejo dócil, sincero, infantil, de conhecer e fazer a vontade de seu Pai Celeste, sua palavra é revelada como o poder de Deus para a salvação.